Nesta aula eu vou restaurar um pequeno móvel antigo. Olha que joia esta peça! Este é um cadeirote de estimação. Tem uns 13 anos que ele está guardado no porão da minha casa. E agora, como eu tenho netinhas, não é? Já estão começando a comer a papinha, eu achei o cadeirote e resolvi fazer uma reciclagem. Sabe, mudar totalmente. Esse cadeirote era do meu neto, que já é um adolescente. E ele tá feinho mesmo, ele tá todo escurecido, a palha dele precisa dar um jeito. Então, a ideia é restaurar. E assim, vou fazer uma aula. Essa aula eu vou fazer em várias etapas, porque não tem condições de fazer uma peça assim de uma vez só, não é? Tem que esperar secar, tem que esperar trabalhar cada lado. Veja, sempre que você vai fazer assim, tipo de cadeira, cadeirote, lembra que tem 4 pernas, cada perna tem 4 lados, são 16 lados só de perna, fora o restante. Mas eu acho que vai ser divertido e quero passar isso para você. Tô com 1000 ideias aqui. O primeiro passo é tirar tudo isso que está aqui. Não sei o que aplicaram aqui, porque é muito antigo, não é? Mas eu vou tirar com um removedor. Eu já coloquei um pouquinho do removedor aqui nesse copo, porque ele é muito forte. E eu preciso trabalhar lá fora, né, no espaço aberto, só para a gente começar, para você ver como funciona. Esse removedor, ele tira tudo de peças assim. Ele, inclusive, é à base de água. Ele tem um cheiro forte assim mesmo. Por isso tem que usar óculos, tem que usar máscara e tem que usar também luvas nas mãos. Isso é importante, né? Porque ele é forte mesmo. Você aplica ele com uma trincha, espera 5 a 10 minutos e ele craquela, assim, levanta tudo e você pode remover o excesso primeiro com a espátula e depois passa um pano úmido. Veja que interessante, um pano úmido mesmo. Se quiser, você pode jato de água, só que daí, de repente, vai estragar a palha, não é? Então eu vou fazer passo a passo e aí eu vou te mostrando até a gente chegar ao resultado final. Vem comigo? Viu que interessante? Rapidinho, não é? Já levantou a tinta velha que estava ali e eu já consegui remover com pano úmido. E é assim que eu vou fazer em todo ele. Depois que eu apliquei o removedor, olha como ficou. Saiu aquele escuro da madeira, que na verdade eram vernizes, né? Muito antigos. Mas esse é um trabalho lento, não é? É assim mesmo, você tem que fazer com carinho, até conseguir remover o máximo que você puder. Mas então o próximo passo é passar uma lixa. Aí sim eu vou poder começar todo um trabalho. Então eu vou passar a lixa em tudo. Vou usar uma lixa 180, uma lixadeira de mão para ficar mais fácil, porque lixar a mão aqui não tem condições, né? Depois de lixar todinha ela, olha como fica bem melhor, não é? Vou usar essa massa aqui, ó, que é a massa textura, para tampar os buraquinhos. Antes de começar a pintura, é legal fazer isso. Encher os buraquinhos de massa e depois secar e dar mais uma lixadinha na massa e vamos começar a pintura. E depois de todo esse processo, agora vou começar a fazer a pintura aplicando um selador, que é a base para artesanato, que vai preparar um fundo branco. Isso mesmo, pode usar uma trincha, um pincel mais largo e um rolinho para
alisar, né? Quanto mais bonito esse fundo, mais fácil fica a pintura. Depois que eu pintar toda a madeira, eu vou secar e lixar levemente, só para tirar a aspereza. Eu já apliquei a base artesanato em tudo, na madeira, passando com a trixa, alisando com o rolinho para ficar assim lisinha. E agora tô pintando também a palha da cadeira. Eu sei que ela vai ficar dura, rija, porque a base artesanato faz isso, né? É um selador. Mas não tem problema, porque eu não vou deixar só na palha. Eu vou fazer a almofadinha, claro. Você já vai ver. Vamos lá. Dava até para deixar toda branquinha, não é? Fazer um laqueado assim, vai ficar bem legal. Mas não é isso que eu quero não. Porque eu pensei em fazer ela colorida para minha netinha. Eu tenho esse tecido aqui, que eu encontrei nos meus guardados, que eu achei uma graça e que tem tudo a ver, que vai combinar. Com esse tecido eu vou fazer a almofadinha, né? Do assento e do encosto, 2 almofadinhas. E pensei em usar as cores que estão aqui no tecido para colorir a cadeira. O que você acha? Vou fazer assim uma perninha de cada cor, não é? Usando essas cores. Então aqui no tecido eu tenho amarelo, tenho o rosa, tenho o azul e o verde. E eu pensei, para ficar uma pintura assim bem fácil, bem rápida, tranquila, com uma boa cobertura, e trabalhar com a tinta lousa. Eu vou misturar com o branco, o verde, o azul e o rosa misturado com o branco, tudo tinta lousa. E assim eu vou pintar toda essa cadeirinha, pedacinho por pedacinho. Olha que graça que tá ficando o meu cadeirote. Deu um trabalhão, mas eu acho que tá valendo a pena. Foram vários dias de trabalho, vários dias. E agora vou finalizar. Bom, eu preparei as cores. Como o verde, eu preparei o rosa e o azul misturando com o branco. Claro, fiz em vasilhas maiores, né? Porque sempre você tem que preparar uma vez só. Não pode preparar em porções, depois muda o tom. Então, bem simples, estou trabalhando com a tinta lousa. No caso do rosa, parece o mesmo tom, não é? Mas não, aqui eu adicionei o branco junto para ficar um tom mais claro. Porque quando seca, todas as tintas acontece isso, né? O pigmento fica um pouquinho, escurece um pouco. Então, o ideal é você sempre clarear um pouquinho, se você quer o tom mais claro. Olha aí, para passar essa tinta é maravilhoso. Ela tem uma cobertura incrível, a tinta lousa. Eu sei que não é para pintar móveis, né? É para fazer lousa, mas é artesanato. Tudo é válido. Olha que legal. Olha como desliza. É uma delícia você aplicar essa tinta. Eu estou aplicando 2 demãos. Eu passo uma, seco e depois mais uma. Para ficar assim bem perfeito. E agora, depois de tudo pintadinho, para finalizar, claro, vou passar o selador para acabamento. Isso é importante, afinal, é uma peça utilitária, não é?
vai de vez em quando precisar passar um paninho. Então, protegendo a pintura, o selador para acabamento é o ideal. Agita ele antes de você abrir. Você fica olhando assim, mas só esse frasquinho rende muito. Sabe quantos frascos de tinta eu usei para pintar aqui? Não cheguei a usar um rosa inteiro, nem um azul inteiro, nem um verde inteiro, e acabei usando 2 brancos, quase 2 brancos. Então, veja como rende. Não precisa ser tinta imobiliária, pode ser tinta para artesanato para você fazer um pequeno móvel. O selador não tem segredos, basta um pincel macio e aplicar depois que você agita o frasco numa boa. Olha, somente uma película, né? Uma película que vai proteger. Esse brilho que você está vendo aqui não fica. Depois que seca, ele vai ficar somente um acetinado. Agora eu vou passar em tudo. Depois eu te mostro como fica. Lembra daquele tecidinho que eu te mostrei no início? Olha, eu consegui fazer a almofada. Fiz até para um encosto aqui e o assento, é lógico. Deu na estica, tive até que emendar uns pedacinhos. Olha, usei a fibra siliconada, usei manta para deixar ele mais assim fofinho e fiz algumas costuras para segurar, né, o enchimento. Agora vamos experimentar no cadeirote. Veja que lindinho que ficou. Ah, eu amei. Que transformação, não é? Eu acho assim que ficou uma graça. Também sou suspeita para falar, não é? E olha aqui, ó, eu fiz um molde. E aqui para amarrar, lógico. Só que o tecido tava meio, né? Pouquinho, então não deu muito. Não dá para fazer um lacinho. Bem que eu tinha vontade de colocar uns laços de fita aqui. Mas não é prático, não é para um cadeirote. Olha aí que amor. Ficou um fofo. Eu acho que vai ser super útil. Cada vez que as minhas netinhas chegarem aqui em casa, vai ter o cadeirote esperando por elas.